Presidente do Supremo Tribunal Federal assume comando dos trabalhos do impeachment. Senadores querem concluir o processo em menos de 180 dias. Dilma Rousseff é afastada e Michel Temer assume interinamente a presidência da República. E você vai saber os detalhes das etapas seguintes do impeachment a partir de agora. Boa noite, você acompanha a partir de agora as principais notícias do Senado nesta quinta-feira. Depois de quase 20 horas de reunião, às 6h33 da manhã de hoje, o presidente Renan Calheiros anunciava o resultado do placar da votação da admissibilidade do impeachment de Dilma Rousseff, 55 votos a 22. Pouco tempo depois, um Senado vazio mostrava o dia seguinte da agitada sessão do impeachment. Quinta-feira amanheceu com cara de quarta. O dia já tinha virado, mas a sessão ainda estava a todo vapor. O plenário estava lotado, mas o cansaço era visível. Só às 6h30 da manhã saiu o resultado da votação. Os senadores exaustos davam as últimas entrevistas. Estão afastando uma presidente sem nenhum crime contra ela. É uma grande injustiça. Na verdade, o governo hoje foi destituído por intermédio desse golpe parlamentar. Não, eu fiquei adstrito ao processo do qual eu sou relator. Você nem conhece? Não, fiquei adstrito a esse assunto. Pouco depois da sessão, que durou mais de 20 horas, já não havia sinal de senador pelos corredores. O pessoal da limpeza aguardava os últimos remanescentes para entrar em ação. Todas as comissões cancelaram as reuniões e a movimentação ficou restrita aos funcionários do Senado e aos poucos profissionais da imprensa que ainda estavam por aqui. As atenções hoje se voltam para o Palácio do Planalto. Sai a presidente, assume o vice e a esplanada dos ministérios ganha novas caras. Mas como o afastamento da presidente não é definitivo, já o foco se volta para o Senado novamente. E começa tudo outra vez. E o foco não demorou muito a retornar ao Senado. É que o presidente do Supremo Tribunal Federal se reuniu hoje à tarde com Renan Calheiros e outros senadores. Ricardo Lewandowski vai presidir as próximas fases do processo de impeachment. No Senado, o presidente do Supremo Tribunal Federal, Ricardo Lewandowski, assinou 3 documentos. 2 para informar Dilma Rousseff da suspensão de suas atividades como presidente e da abertura de 20 dias de prazo para que ela se defenda na próxima fase. E o outro para Lewandowski tomar posse na condução do processo de impeachment. O presidente do Supremo Tribunal Federal tem uma função básica de ser o órgão recursal. Então, muitas das questões já serão dirimidas nesta segunda fase. Fico totalmente aliviado, dormir em paz, mais do que nunca, porque a partir de amanhã vocês vão ter outras pessoas para decidir essas questões intrincadas. Renan Calheiros colocou a sala da primeira vice-presidência da casa à disposição do ministro, mas Lewandowski preferiu continuar no STF. O ministro disse que Dilma Rousseff pode comparecer ao Senado na fase de produção de provas e no julgamento final, e que a denúncia contra a presidente não pode ser ampliada como queriam os defensores do impeachment. Deve continuar sendo a mesma da primeira fase, pedaladas fiscais no Plano Safra e edição de decretos orçamentários sem autorização do Congresso. Nós tivemos uma acusação que veio da Câmara circunscrita a determinados temas. Nesta primeira fase também houve uma circunscrição da acusação a esses mesmos temas. Eu acredito que a comissão especial deve se ater a esses temas também. Na próxima semana, Lewandowski se reúne mais uma vez com os senadores para acertar detalhes do rito. Mas a primeira reunião da comissão do impeachment, que agora passa a se chamar comissão processante, ficou para a semana seguinte, a pedido de alguns parlamentares. O presidente Raimundo Lira espera concluir o processo em menos de 180 dias, prazo em que Dilma Rousseff fica afastada do cargo. Nós não pretendemos utilizar os 180 dias, porque seria assim um pouco dramático, né, para as expectativas da população brasileira, mas também não vamos encurtar a ponto de prejudicar
o amplo direito de defesa. Em paralelo ao processo de impeachment, Renan Calheiros disse que vai se reunir com o presidente interino, Michel Temer, para definir uma pauta de votações do Congresso. Renan defendeu a reforma política e a revisão da lei do impeachment como prioridades. O presidente também anunciou que este ano não haverá recesso parlamentar em julho. Não havendo a votação da lei de diretrizes orçamentárias, nós não vamos ter esse recesso de 15 dias. E é bom, porque aí nós vamos poder agilizar no tempo aí a atividade processante do Senado Federal. Por falar em LDO, o Congresso terá que votar até 20 de maio a revisão da meta de superávit primário deste ano, para evitar que o governo tenha que fazer uma economia ainda maior que paralise a máquina pública. O superávit primário é a poupança para pagar os juros da dívida pública. O projeto enviado ao Congresso ainda na gestão Dilma prevê que, em vez de economizar 30 bilhões, o governo vai deixar de usar 96 bilhões de reais para pagar a dívida. Eu vou, como combinei anteriormente, aguardar o contato do novo presidente da República para que nós possamos compatibilizar as sessões do Congresso Nacional, as suas convocações, com essa decisão que é fundamental para o Brasil. Veja agora quais etapas ainda serão necessárias aqui no Senado para que o impeachment vá até o fim. Os trabalhos voltam para a comissão especial, sem prazo determinado para deliberar. Depois de ouvir testemunhas e especialistas indicados pela acusação e pela defesa, é hora da segunda votação. Desta vez, sobre o mérito do pedido de impeachment. Se metade mais um dos senadores da comissão entenderem que há crime de responsabilidade, o parecer tem nova votação no plenário, em sessão presidida pelo ministro Ricardo Lewandowski, presidente do Supremo Tribunal Federal. Para rejeitar ou arquivar o processo, bastam os votos da maioria simples dos senadores presentes. Mas a votação só pode acontecer com pelo menos 41 senadores no plenário. Caso se rejeite o processo, ele é arquivado e a presidente reconduzida ao cargo. Caso se aceite, tem início a terceira e última fase, o julgamento. Nessa etapa, primeiro a presidente é notificada pelo Senado para apresentar sua defesa. Depois é marcada a sessão de julgamento, quando acontecerá a terceira e última votação em plenário, novamente conduzida pelo presidente do STF. Aí são necessários 54 votos favoráveis, 2/3 dos senadores, para que a presidente perca o mandato definitivamente e tenha os direitos políticos suspensos por 8 anos. Se o impeachment não for aprovado, a presidente é reconduzida ao cargo. O primeiro secretário do Senado, Vicentinho Alves, foi quem cumpriu hoje de manhã a missão de entregar a Dilma Rousseff a intimação sobre a abertura do processo e a Michel Temer a notificação para assumir o cargo. O mandado de intimação à presidente Dilma comunica a abertura do processo de impeachment por crimes de responsabilidade e o seu afastamento do cargo por até 180 dias. Também informa as prerrogativas que ela mantém durante esse período. Entre elas, o direito de usar o Palácio da Alvorada como residência oficial, ter segurança pessoal, assistência à saúde, remuneração e ainda a equipe de gabinete pessoal. O senador Vicentinho disse que a presidente estava tranquila. Não vi alegre, mas não vi triste. E ela tranquila, né? Já estava, inclusive, aguardando a nossa chegada. Após receber a intimação, Dilma, cercada por ministros e parlamentares, fez uma declaração à imprensa. Não cometi crime de responsabilidade. Não há razão para um processo de impeachment. Não tenho contas no exterior. Nunca recebi propinas. Jamais compactuei com a corrupção. Do Palácio do Planalto, o primeiro secretário do Senado foi ao Palácio do Jaburu, residência do vice-presidente da República. Michel Temer foi oficialmente notificado sobre o afastamento de Dilma Rousseff. O presidente interino Michel Temer empossou 23 ministros e fez o primeiro discurso oficial hoje à tarde. Ele falou sobre planos e metas de governo, disse que irá manter os programas sociais da gestão petista, pediu ajuda para melhorar o ambiente de negócios no país para o setor privado gerar emprego e renda e quer a revisão do Pacto Federativo, reformas na área trabalhista e previdenciária e restaurar o equilíbrio das contas públicas.
vamos manter os programas sociais, o Bolsa Família, o Pronatec, o FIES, o ProUni, o Minha Casa Minha Vida, entre outros, são projetos que deram certo. Há matérias, meus amigos, controvertidas, como a reforma trabalhista e a previdenciária. A modificação que queremos fazer tem como objetivo, e só se este objetivo for cumprido, é que elas serão levadas adiante, mas tem como objetivo o pagamento das aposentadorias e a geração de emprego. Tomo a liberdade de dizer que a Lava Jato tornou-se referência e, como tal, deve ter prosseguimento e proteção contra qualquer tentativa de enfraquecê-la. Que a partir de agora, nós não podemos mais falar em crise. Trabalharemos. Faço questão, e espero que sirva de exemplo, de declarar meu absoluto respeito institucional à senhora presidente Dilma Rousseff. Não discuto aqui as razões pelas quais foi afastada. Quero apenas sublinhar a importância do respeito às instituições e a observância, à liturgia nas questões, no trato das questões institucionais. Cátia Abreu reassumiu hoje o mandato de senadora. Ela tinha se licenciado no início do ano passado para comandar o Ministério da Agricultura no segundo governo Dilma Rousseff. Além do retorno de Cátia Abreu, o Senado vai ganhar 4 novos parlamentares nos próximos dias. Um vem substituir Delcídio do Amaral, que foi cassado esta semana. Já os outros 3 chegam para ocupar as vagas de senadores que vão compor o governo de Michel Temer. Neste primeiro dia de Michel Temer na presidência, muita coisa já mudou nos ministérios. Isso refletiu no Senado. Daqui devem sair 3 ministros. Romero Jucá para o Planejamento, José Serra para o Ministério de Relações Exteriores e Blairo Maggi para a Agricultura. Enquanto eles estiverem a serviço do Poder Executivo, os suplentes de cada um vão substituir as cadeiras que ficam vagas aqui no Senado. No lugar de Blairo Maggi entra Cidinho Santos, um avicultor de 47 anos. Ele já tem experiência no parlamento. Assumiu em 2012 e em 2014, em outras ausências do titular do mandato. Cidinho já foi prefeito de Nova Marilândia. Para substituir o senador José Serra, deve assumir José Aníbal, que é presidente do Instituto Teotônio Vilela. Ele já foi deputado federal e presidente nacional do PSDB. Romero Jucá abre espaço para o Irlande da Luz, que é médico e já foi secretário municipal de saúde de Boa Vista. Ele também tem experiência no Congresso. Substituiu o titular quando Jucá foi ministro da Previdência do governo Lula. Além das trocas motivadas pelo novo governo, o Senado também deve receber o suplente do senador Delcídio do Amaral, que foi cassado. No lugar dele, assume o empresário Pedro Chaves. Ele é economista e educador e chega pela primeira vez ao parlamento. Quase 24 horas transmitindo ao vivo a cobertura da sessão de admissibilidade do impeachment da presidente Dilma Rousseff. Trabalho intenso da equipe de comunicação do Senado Federal. Voz, texto e imagens, os profissionais da comunicação do Senado se revezaram para mostrar ao Brasil e ao mundo, ao vivo, todos os momentos de um dia histórico. Tendo a transparência como objetivo, sem cortes, TV Senado, Rádio Senado, Agência e Jornal do Senado e as mídias sociais veicularam reportagens, análises e dezenas de entrevistas por quase 24 horas. As transmissões começaram antes da sessão plenária, aberta às 10 horas da manhã, e continuaram após as 6h30 da manhã do dia seguinte, quando foi aprovado o início do julgamento da presidente Dilma Rousseff.
O sinal da TV Senado, oferecido gratuitamente, é retransmitido pelas emissoras ao vivo, como também pelos portais de notícias da internet. Nas redes sociais, o Senado lidera também o interesse da população. No Twitter, o Senado figura como o assunto mais citado do dia. No YouTube, em tempo real, a transmissão já bateu todos os recordes de audiência. E o interesse da população pelo que acontecia aqui dentro fez com que os meios de comunicação do Senado alcançassem níveis recordes de visualização na internet. Comparando dados de uma quarta-feira de trabalho comum e da quarta-feira da sessão do impeachment, houve um grande aumento da visibilidade dos veículos. A página da rádio na internet, que normalmente tem cerca de 8 mil acessos, passou dos 65 mil, fora os acessos via aparelho de rádio mesmo e celular. As visualizações da Agência Senado também tiveram crescimento de 283% e chegaram a mais de 200 mil acessos contra cerca de 60 mil em dias normais. O trabalho dos fotógrafos da casa também foi mais demandado. 760 fotografias do Banco de Imagens do Senado tiveram mais de 400 mil visualizações, quando a média é de 20 mil. O canal da TV Senado no YouTube transmitiu ao vivo por 23 horas ininterruptas. Teve mais de 2 milhões de visualizações e registrou um pico de mais de 70 mil pessoas conectadas, acompanhando simultaneamente a sessão plenária em tempo real. Em dias comuns, o acesso é de quase 17 mil. Já o acesso à página da TV Senado no site do Senado cresceu mais de 300%, mais de 5 milhões e meio de visualizações. Normalmente são cerca de 1 milhão e 300 mil. E mesmo com a votação só no início da manhã, o Jornal do Senado já trouxe o resultado da sessão plenária na edição do dia. Desde ontem, nossa equipe de jornalismo ficou mais de 5 horas ao vivo antes, depois e nos intervalos da sessão do impeachment, levando a você todos os detalhes deste momento histórico. Nós encerramos esta edição com um pouco do que nossas câmeras captaram. Obrigado pela companhia, boa noite e até amanhã.